Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você, iniciando mais um dia, hoje nessa segunda-feira, dia 21 de outubro, iniciando mais uma semana. Eu quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima semana, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar por você. Como eu digo, eu oro por você e você ora por mim. E Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12. O autor do livro de Hebreus, ele nos traz uma mensagem a respeito da perseverança. Nós, meus irmãos, enquanto nós estivermos nesta terra, isso mesmo, em um corpo corruptível, isso mesmo, em um corpo que está sujeito ao pecado, nós devemos, meus irmãos, perseverar todos os dias contra o pecado, perseverar todos os dias, meus irmãos, para permanecer firme na graça e na santidade e no amor de Jesus Cristo. Olha o que o autor ele disse: perseverança no meio das provações. As maiores provações nossas, meus irmãos, está ligada a todos os dias da nossa vida, porque diferente do que nós achamos que a provação é apenas quando alguém está em uma luta na sua vida econômica, financeira, isso mesmo, na sua saúde, na sua família. Isso são lutas, são crises, sim, meus irmãos. Mas fora isto, nós temos uma luta constantemente. É a luta, meus irmãos, contra o pecado. É a luta, meus irmãos, contra os desejos da própria carne. É isso que a palavra nos ensina, isso mesmo. E ele diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. E alguém diz assim: mas pastor, como isso pode? Sim, meus irmãos, Jesus ele perseverou, e a Bíblia diz que ele foi homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você, e ele perseverou até a morte de cruz, a morte, meus irmãos, que derramou o seu sangue. E aqui, meus irmãos, o autor ele vai trazer esta reflexão para nós. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor, meus irmãos, aqui ele diz o quê? Que nós, meus irmãos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Como assim? Nós estamos, meus irmãos, rodeados, meus irmãos, de um mundo que nós estamos sujeitos, meus irmãos, a todos os dias ser tentados, ser aflitos por meio de tentações, por meio de aflições, e devemos lutar e vencer estas coisas. E ele disse assim: de uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele disse: deixemos todo o embaraço. Essas testemunhas, ele está se referindo a o quê? As tentações, as aflições, isso mesmo, as lutas, ao embaraço que o inimigo ele cria todos os dias para derrubar o cristão, para deixar aquela pessoa fora da santidade de Deus. E ele disse assim: e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra
do trono de Deus. Quer dizer, o que o autor nos ensina e nos orienta é que nós devemos perseverar no meio das provações, suportar as aflições e fugir do embaraço do pecado que todos os dias nos rodeia, todos os dias. E ele diz, e correr com paciência para a carreira que nos está proposta. E qual é a carreira que nos está proposta? A salvação. A carreira que nos está proposta é completar a carreira, meus irmãos, completar, meus irmãos, a nossa caminhada aqui em uma vida reta e agradável e santificada em Jesus Cristo. E ele disse assim, olhando para Jesus, nós só completamos nossa carreira aqui, nós só, meus irmãos, completamos a nossa carreira, nós só vencemos, meus irmãos, o pecado, nós só vencemos, meus irmãos, este mundo, nós só vencemos o inimigo, meus irmãos, se a gente estiver com os olhos fitados em Jesus Cristo. E ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quando se diz assim, suportou a cruz, Jesus, meus irmãos, ele suportou a tentação, isso mesmo, do ser humano pecaminoso. Como assim, pastor? Porque Jesus, ele foi tentado ali na cruz, meus irmãos. Tentado a quê, pastor? Tentado a descer da cruz, tentado a negar a Jesus, tentado a negar, isso mesmo, a sua própria dor, isso mesmo, a não se sujeitar-se àquele sofrimento, àquela humilhação. Ele foi tentado todas estas coisas. E todos nós somos tentados, meus irmãos, tentados pelo pecado, tentados, meus irmãos, pela nossa própria carne, tentados pelo inimigo, tentados, meus irmãos, para que não venhamos servir em Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, e não sofrer pelo amor ao Evangelho, não suportar as aflições, as afrontas, isso mesmo, não suportar, tentado pelo inimigo em que? Pela própria carne em que? Em dizer, olha, por que você está passando por isso? Por que você está se sujeitando-se a isso? Por que você está se sujeitando-se a esta vida? Embora, meus irmãos, que essa sujeição a Cristo Jesus nos leva à carreira, nos leva ao caminho do quê? Da salvação. Todos nós, meus irmãos, para andar no caminho da salvação, é preciso que venhamos caminhar no caminho da sujeição. Isso mesmo, da sujeição à palavra, a Cristo, isso mesmo. E muitas pessoas têm dificuldades hoje de servir a Cristo porque não quer se sujeitar-se à palavra. E é a palavra que nos orienta e que nos leva ao caminho, meus irmãos, da salvação, que é Jesus Cristo. E ele disse assim, e Jesus se sujeitou-se. Jesus se sujeitou-se. Porque se Jesus não tivesse se sujeitado, não havia o plano de salvação para nós, meus irmãos. Não havia, meus irmãos, salvação para mim nem para você. Por quê, pastor? Porque Jesus se sujeitou-se ali na cruz. Jesus suportou a aflição, suportou a cruz, suportou a dor, a humilhação, suportou a humilhação de pecadores, isso mesmo. A tentação de dizerem, olha, desce daí, porque tu não desce daí se tu és filho de Deus. A maior humilhação e tentação que o ser humano possa ter enfrentado não se compara-se à tentação e à humilhação que Jesus ele passou, meus irmãos. E ele sofreu, mas ele venceu. E olha o que o autor ele disse: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Olha que interessante. Considerai, quer dizer que nós devemos levar em consideração todas as tentações, as aflições que Jesus ele passou. Isso mesmo. Olha o que ele disse: considerai, pois, aquele que suportou. Isso mesmo. E tem pessoas que dizem, não, eu não vou suportar
isso mesmo, esta luta, eu não vou suportar, isso mesmo, a obediência a esta palavra, eu não vou suportar, isso mesmo, esta caminhada que está me sendo proposta, de obediência, de santidade, de reverência a Deus, a palavra do Senhor, isso mesmo, eu não vou. E olha o que a palavra nos ensina, que nós devemos, meus irmãos, levar em consideração, isso mesmo, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores. E quem foi que suportou tais contradições? Jesus Cristo. Jesus que suportou tais contradições, meus irmãos, de homens pecadores. Foi humilhado, foi rejeitado, foi excomungado ali naquela cruz, meus irmãos. E ele suportou. Para que nós venhamos servir a Jesus, é preciso que nós venhamos suportar, olhando com os nossos olhos fitados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos salvação. É nele que nós vencemos o pecado, vencemos o mundo e vencemos as aflições. É em Cristo Jesus que nós temos vitória. É em Jesus Cristo que você tem vitória, meu irmão. É em Jesus Cristo que você tem vitória, meu irmão. Somente nele, é por meio dele que nós temos acesso à salvação, que nós temos acesso à graça e o poder de Deus sobre a nossa vida. E ele disse assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Porque ele disse que era para que a gente levasse em consideração, olhasse para Jesus, porque nós iremos sofrer tentações, aflições, nós iremos sofrer contradições, isso mesmo, e nós devemos suportar o pecado, isso mesmo, resistir, suportar as aflições, suportar, meus irmãos, as lutas que irão surgir na nossa vida, sempre olhando para Jesus Cristo, sabendo que antes mesmo de nós estar passando por isto, Jesus, ele sofreu muito mais, isso mesmo, para que por meio dele nós pudéssemos vencer. E alguém não pode dizer assim: não, pastor, eu não posso vencer porque a minha carne é fraca, eu não posso suportar porque eu sou... Não, meus irmãos, se Jesus venceu, nós vencemos se nós estivermos nele. Se a gente está fitados em Jesus Cristo, nós vencemos. No passado eu dizia assim: não, mas o ser humano é pecador, isso mesmo. Mas se a gente estiver, meus irmãos, firmado em Jesus Cristo, a gente vence. Isso mesmo, vence este mundo, vence o pecado. Versículo 4, ele disse: ainda não resististes até ao sangue. Quando alguém diz assim: pastor, eu não posso resistir, isso mesmo, a luta tem sido muito grande, a tentação tem sido muito grande. Aí olha o que a palavra nos pergunta aqui: tu resististes até o sangue já? Isso mesmo, tu estás sendo tentado, afrontado até o sangue? Não, meus irmãos, a única pessoa que foi tentado até o sangue ser derramado foi Jesus, e não negou, isso mesmo, a Deus, o seu propósito de salvação. Não negou, não se sujeitou, isso mesmo. Por mais que alguém seja tentado, seja aflito, venha passar lutas, isso mesmo, essa luta, meus irmãos, não leva aquela pessoa a derramar o sangue de aflição. Não, meus irmãos, por mais que alguém passe por lutas e tentações. E olha o que ele disse: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, por mais que alguém resista, por mais que alguém suporte, não resistiu ainda até o sangue, combatendo contra o pecado. Pois então, meus irmãos, o segredo é a gente estar com os nossos olhos fitados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É nele que nós completamos a carreira que nos está proposta. É nele que nós vencemos. É nele que nós suportamos todo o mal, toda a tentação e vencemos todo o pecado. Em nome dele, Jesus Cristo. Pois então coloque isso no seu coração e diga: eu vou vencer este mundo, o pecado, e vou seguir firme em Jesus Cristo. Cristo Jesus é o meu Deus. Cristo Jesus
é o autor e consumador da minha fé. Ele venceu, pois nele também eu vou vencer e completar a carreira que me foi proposta, a carreira da promessa da salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração esta manhã pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero fazer uma oração para que nós possamos receber a força de Deus, para que venhamos vencer todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, por esta ovelha que está nos acompanhando, pelo teu povo. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, que possamos completar a carreira, Senhor, suportar a aflição, a tentação, olhando para ti, Senhor, que tu és o nosso autor e consumador da nossa fé. Pai, eu oro pelo doente, pelo cansado, pelo endividado, por essa pessoa, meu Deus, que está passando aflições, lutas, está, meu Deus, sendo aflita, Senhor, passando grandes tribulações, Pai, na sua vida, na sua casa, na sua própria carne. Livra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura o enfermo, o doente. Meu Deus, se existe alguém, Pai, sentindo uma dor com um nódulo, que seja arrancado agora, que seja curado agora. Meu Deus, se existe alguém sentindo uma dor no seu corpo, Pai, pelo teu poder, Senhor, como tu já vencesses ali, Senhor, que essa pessoa seja curada agora, liberta agora de toda opressão, Pai. Se existir alguém, Pai, que está possessa, que está, Senhor, sendo influenciada pelo mal, que todo o mal desapareça, bata de retirada, desapareça deste corpo, desta vida, desta família. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que haja salvação, libertação, que haja cura na vida desta pessoa. Receba a saúde, seja livre, seja liberto agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba a cura, a libertação, receba a bênção de Deus na sua vida, receba a força de Deus na sua vida, para que você possa vencer este mundo, para que você possa vencer a sua carne, para que você possa vencer o pecado, para que você possa vencer esta luta na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, na sua saúde sentimental. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá vitória a esta pessoa, Senhor, dá vitória a esta mulher, dá vitória a este homem, a esta jovem, este jovem, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja forte, diga: eu creio que em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Jesus Cristo eu irei vencer o pecado, eu irei vencer a morte. Em Jesus Cristo eu irei vencer o diabo. Em nome de Jesus Cristo eu irei vencer esta doença, eu irei vencer este mal, eu irei vencer esta dívida, eu irei vencer esta afronta. Em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Diga: eu creio, eu acredito, em nome daquele que nos chamou, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Receba de Deus a bênção, a vitória. Receba do Senhor aí o milagre, a transformação, a libertação. Diga: eu creio. Amém? Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva aqui no nosso canal. É gratuito. Eu quero estar orando pela sua vida e sempre levando aqui uma mensagem para você. Se inscreva no nosso canal. Pega esta mensagem, envie para alguém. Vamos alcançar vidas, tá? Eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, têm deixado o seu joinha, têm, meus irmãos, ajudado nesse trabalho evangelístico, nos ajudado aqui com esse trabalho. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.